Oi, gente, meu nome é Rafaela, nosso tema é 1984, somos do segundo A e espero que gostem. Oi, eu sou a Naira e agora vou falar sobre o livro 1984. Exatamente como intitula o livro, a história passa-se em 1984. A narrativa revela um futuro distópico em que o Estado é extremamente autoritário e impõe um regime de vigilância sobre a sociedade. O romance acontece na cidade que um dia fora Londres, na fictícia Oceânia, território dominado pela repressão e pelo medo. Winston Smith, um homem de meia-idade, representando o contraponto ao regime, é o personagem principal do romance. Ele fazia parte do departamento de documentação do Ministério da Verdade. Sua função era alterar dados históricos e documentais para que nada contrariasse o que o partido preconizava. Toda a verdade era editada e o que não podia ser reescrito era destruído. As estatísticas eram manipuladas para que tudo parecesse bom, ainda que estivesse de mal a pior. E o que de fato acontecia. Os jornais eram alterados e a história era reescrita. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Pelas ruas viam-se cartazes com o escrito: "O grande irmão está de olho em você". Além dos cartazes nas ruas, havia nos lugares públicos e nos mais íntimos, mesmo dentro das casas, um tipo de televisão que monitorava, gravava e espionava a população. O grande irmão é o ditador e líder máximo do partido. Assumiu o poder após uma guerra global, parecida com a Segunda Guerra Mundial, mas com mais bombas atômicas. Nesse caos, as nações foram eliminadas e em seus lugares surgiram os 3 grandes estados transcontinentais totalitários já mencionados. Ninguém nunca viu-o em pessoa, e sua representação era como a de uma autoridade monstruosa. O tirano mais opressor e mais amedrontador devia ser abstrato, desconhecido, para que cada um moldasse em sua mente uma imagem diferente dele, conforme seu medo. Todos deviam obedecê-lo. Vivemos em uma era em que a liberdade de pensamento será o início de um pecado mortal, e mais tarde, uma abstração sem sentido. Oi, eu sou a Isabela e vou falar um pouco sobre o nazifascismo. O nazifascismo é um termo de conjunção entre o fascismo italiano, doutrina totalitária, desenvolvida por Benito Mussolini a partir do final da Primeira Guerra Mundial em 1919, e tendo se mobilizado politicamente em 1917, associado ao nazismo alemão. Agora eu vou falar um pouco sobre o fascismo. O fascismo é uma ideologia política ultranacionalista e autoritária, caracterizada por poder ditatorial, repressão da oposição por via da força e forte arregimentação da sociedade e da economia. Olá, o meu nome é Ludmila e eu vou fazer um breve resumo sobre a política agora. Os principais objetivos do partido eram de união dos alemães, a expulsão de estrangeiros e tornar a Alemanha um país poderoso e com muitos territórios. Hitler e seus aliados tentaram fazer um golpe de Estado em 1923 e, por ser o líder do movimento, Hitler foi preso. Hitler delineou o antissemitismo, que era o preconceito e o ódio contra os judeus, e o anticomunismo, que era a negação do comunismo e de seus seguidores. Aos poucos, o partido nazista foi colocando pessoas no governo. Já na República de Weimar, receberam 38% dos votos nas eleições para o parlamento, em 1932. A partir de então, Hitler tomou o poder por meio de um golpe de Estado e declarou-se presidente, chanceler e Führer, o líder. O regime nazista durou de 1933 a 1945 e foi instituído por Hitler por meio do Terceiro Império. Uma das questões mais importantes do regime era a propaganda feita pelo nazismo dentro e fora da Alemanha. Como em todo regime autoritário, o governo censurava e controlava emissoras de rádio, a imprensa, produtos artísticos, música, artes visuais, teatro, e buscava também utilizar esse meio como uma forma de impulsionar a imagem do próprio regime. O famoso ministro da
propaganda de Hitler, Joseph, foi utilizado como referência para diversos regimes totalitários que vieram depois do nazista. Oi, meu nome é Rafaela e agora eu vou falar um pouco sobre a tortura. Além de milhões de judeus, diversos outros grupos foram oprimidos e devastados pelo governo nazista alemão. Ali as pessoas passavam fome, sede, frio, dores e muitas outras coisas. No inverno eram obrigadas a trabalhar sem roupa, sem comida. Quando os campos estavam muito cheios, eles simplesmente mandavam as pessoas para câmaras com gás que as sufocavam até a morte. Meu nome é Ana Beatriz e eu vim falar a conclusão. Nós tivemos a conclusão de que, por mais que os anos tenham passado e algumas coisas mudaram, várias coisas continuam mesmo de antigamente, pois pessoas eram mortas apenas por falarem a sua opinião e por serem elas mesmas. Uma coisa que nós dizemos que temos muito hoje é liberdade de expressão. Mas o que seria liberdade? Não seria você conseguir falar a sua opinião sem ter medo de ser maltratado, de ser machucado, de apanhar na rua ou até mesmo de morrer? E esse livro fala muito sobre isso. Não apenas sobre a liberdade de expressão ou sobre não conseguirmos ser nós mesmos. Ele fala sobre várias coisas, como a tortura que era antigamente e como era ruim viver naquele tempo. Mas será que realmente mudou o que era antigamente para hoje? Bem, na nossa conclusão, nós percebemos que o livro retrata muitas coisas que acontecem hoje em dia naquela época que também acontecia antigamente. Então, ele faz muita comparação a isso. Então, pessoal, esse foi o nosso trabalho sobre o livro 1984 e a sua distopia. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela atenção.